Olá, 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 tudo bem? Eu sou o professor Wellington de Filosofia e Sociologia e História também, né? Às vezes eu me esqueço o tanto de disciplina que eu dou no cursinho. Hoje nós vamos é, continuar nossa atividade sobre a Idade Média. E vocês lembram que semana passada a gente tinha falado sobre o Renascimento? E aí faltou falar do Renascimento artístico, que eu vou falar para vocês na nossa live no Zoom. Hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas que ocorreram também no mesmo período do início da Idade Moderna e que marcaram profundamente a nova configuração da Europa daquele período, tá bom? Então, assim, desde já, é importante a gente falar que as reformas religiosas que aconteceram, elas não aconteceram ao acaso, tá? É importante a gente considerar, primeiro, que logo no século XIV, quando a imprensa é desenvolvida por Gutenberg e expandida por outras figuras importantes, um dos grandes livros, ou talvez o livro que mais tenha sido publicado naquele momento, tenha sido justamente a própria Bíblia. Esse avanço da inserção da Bíblia na vida social das pessoas, ou seja, das pessoas poderem pegar a Bíblia para ler, foi um fator decisivo para que a gente começasse a descentralizar um pouco a visão hegemônica da igreja e mostrar para as pessoas, né? Aliás, das pessoas mostrarem para si mesmas que elas tinham também capacidade para ler e interpretar e tirar as suas conclusões das escrituras consideradas sagradas. É importante lembrar, por exemplo, que no século XIV a Bíblia foi publicada ainda em latim e em grego. Importante lembrar que boa parte do Antigo Testamento é escrito em grego. E já no século XVI, assim, menos de 200 anos depois, ela já foi largamente traduzida e disseminada em inglês, em alemão e em francês. É curioso até que teve um período que algumas figuras começaram a se relacionar mais com a ideia de Santo Agostinho, de que a nossa salvação, a salvação dos seres humanos, ela viria exclusivamente pela fé, por crer em Deus, e não pelas práticas, que era o que acreditava São Tomás de Aquino, que dizia que a nossa fé precisa ser praticada. Isso entrou inclusive com um choque, com um debate. Foi a primeira vez em muitos séculos que foi possível haver um debate de ideias teológico, né, existente naquele período. Bom, o segundo motivo é que se por um lado as pessoas estavam tendo mais acesso à Bíblia e as palavras, né, das Escrituras estavam sendo inseridas cada vez mais nos debates filosóficos e teológicos, por outro não foi lá tão bom para a igreja, porque algumas pessoas começaram a ver o que estava escrito na Bíblia com o que a igreja dizia, e às vezes uma coisa não batia com a outra. Vou dar 3 exemplos. Primeiro, a igreja tinha uma prática, não toda a igreja, né, mas algumas figuras, e a igreja permitia isso, de vender alguns artefatos que geralmente eram falsos, geralmente não, eram falsos, que era, por exemplo, pegar frascos de leite, dizer que aquele leite saiu do seio da Virgem Maria, ou espinhos e dizer que foram espinhos que da cruz, aliás, da coroa de Jesus, pegar pedaços de madeira dizendo que era a cruz, que Jesus tinha sido crucificado, enfim, um monte de coisas. O nome dessas práticas era chamado de simonia. Exemplo 2. Se tu, por exemplo, tivesse dinheiro, posses, para pagar o teu pecado, comprar o teu perdão, a igreja concedia isso. Então, essa era uma prática chamada de indulgência, que era a prática que você podia comprar a sua salvação, né? Seja com serviços, seja com mimos
que a Igreja Católica vivia de muitos mimos, tá? Pior que muitas blogueiras. Ou poderia também dar terras, né? Propriedades. E aí o terceiro elemento é que havia, assim, dois grandes escalões do clero, né? Tinha falado para vocês que o clero era basicamente da nobreza. Mas eu preciso voltar atrás aqui nesse argumento que eu vou falar agora. Havia uma classe chamada de baixo clero. Essa classe, essa casta dentro do clero, era um grupo que era de pessoas provenientes das camadas mais baixas da sociedade, que queriam viver a vida religiosa, mas que não tinham às vezes condições para isso. Então, quem era o baixo clero eram os padres ou os monges que tinham ou mais contato com as pessoas ou que ficavam enclausurados em mosteiros. Os bispos, cardeais, eles não tinham contato com as pessoas. Eles viviam nos seus castelos, nas suas redomas, né? Muito bem acolhidos, guardados, enfim. Então quem tinha de fato contato direto com as pessoas era o baixo clero. E foi esse baixo clero que às vezes não assimilava de fato, não sabia ler às vezes, e que não seguia 100% a doutrina cristã, católica. E algumas pessoas começaram a dizer, mas como assim? Como tem uma galera que mexe com as pessoas e são essas pessoas que estão lá e casa e trai, e tem filho e tudo mais, né? Então tudo isso começou a ser mal visto. E aí o terceiro elemento para a gente sinalizar é um crescente sentimento nacionalista. Nós vamos falar mais adiante sobre a construção do Estado Nacional, que em algumas regiões da Europa começaram a se transformar em monarquias. E aí a igreja às vezes era um empecilho, porque a igreja católica concentrava em si a ideia de universalidade, ou seja, todos somos uma grande comunidade. E destoava um pouco da ideia de Estado Nacional, que tem um pouco mais particular. E aí algumas pessoas começaram a ver na igreja um empecilho ou até uma inimiga para o crescimento dessa noção, dessa ideia recente de nação, né? Principalmente com relação a reis, tá? Que as pessoas, boa parte das pessoas que eram servas, elas iam empurradas a contragosto disso, tá? O quarto elemento é o que a gente chama de a fundação de uma nova ética religiosa. Que quando a gente for falar de João Calvino, que vamos falar ainda nesse vídeo, vocês vão entender melhor. Mas era basicamente a mudança desse ideal primeiro. Então é a ideia de que os ideais econômicos que precisavam estar vinculados a uma ética, né, de não botar preços acima do necessário, dos juros, tudo isso começou a ser modificado para que as pessoas se sentissem mais confortáveis com essa nova religiosidade, né? Então assim, pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar de três grandes movimentos que foram o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo, tá? Diferente do calvinismo e do luteranismo, o anglicanismo não foi tão radical, mas é importante lembrar do movimento para entender como foi que as estruturas também políticas e econômicas com a igreja se definharam lá na Inglaterra, tá bom? Falando do luteranismo, então. Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, viu por muito tempo a ideia de vamos fazer o bem, vamos fazer o bem. Ele viveu em mosteiros, né? Ele era um frade alemão, né, que viveu aí entre 1483 e 1546. Ele tinha muitas esperanças para com a igreja, ele havia largado a profissão dele, né, os ideais do pai, para seguir a carreira religiosa. Mas quando ele chegou em Roma, ele viu um estado deplorável da igreja. Essa é a noção que ele tem, assim. Vendas e compras dentro dos templos, indulgências e simonias, todo quanto era canto, né? E isso deixou ele um pouco desconcertado sobre, de fato, que igreja é essa que eu estou seguindo, o que eu estou fazendo aqui, né?
E, assim, ele era doutor em teologia, tá? Uma figura eminente do pensamento teológico, e que começou a escrever algumas teses para contrapor alguns argumentos dos dogmas católicos. Então, essas teses, pessoal, elas foram montadas para serem lidas e debatidas numa reunião, né, em algum outro momento. Mas teve um papa que foi reformar a Basílica de São Pedro e ele ficou assim, aliás, não o papa, né, Martinho Lutero, ficou escandalizado com a forma em que ele realizou isso, né? Tipo, as pessoas que davam bens para a igreja recebeu indulgência. E ele falou, como assim, cara? Não é possível que a reforma de um templo esteja sendo valor de troca para a salvação. Isso não é possível, né? E aí, assim, ele escreveu coisas bem duras para aquele período. A gente está falando do século XVI, século em que a ideologia católica é muito dominante. Coisas do tipo, ó, tese 21. Estão errados os pregadores de indulgências que dizem que um homem não é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. A tese 45. Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não socorre, e depois dá dinheiro para perdões, não está comprando para si sua indulgência, a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus. E a tese 82, para a gente pensar na radicalidade, né, do Lutero. Por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade, se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica, né? Gente, é mais ou menos aquele meme da pastorinha, né? Não era para ser diferente? Então, assim, como é possível conceber isso? E aí ele publicou, né? Não esperou, ele tacou as preces lá, as preces não, as teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ele foi acusado de heresia, foi chamado para se retratar, ele não se retratou, ele foi excomungado, e o documento que ele recebeu de excomunhão, ele queimou em praça pública. E falou, olha, a partir de agora, nós vamos fazer um cristianismo diferente. E esse cristianismo ele foi muito bem adotado por algumas alas nobres e alas novas que estavam se criando na igreja, aliás, na Europa, e que precisavam de uma ideologia diferente da ideologia dura e pesada da Igreja Católica, né, pessoal? Então ele vai dizer primeiro que, analisando a carta aos Romanos, de Paulo aos Romanos, é possível que a salvação só seja possível por meio da fé. Então, para ser salvo, tu precisa acreditar que vai ser salvo. Contribuindo com aquela história de Santo Agostinho, né? E isso também faz parte, é uma das bases do luteranismo, assim como o livre exame da Bíblia, de que a gente pode ler e ter as nossas próprias conclusões da Bíblia. E também a ideia de que as Escrituras são o único caminho para a fé. Tu só vai ter fé se tu ler, se tu entender as Escrituras. E sendo a fé um meio, o fim dela é a salvação. Então o início é a Bíblia, a leitura, o meio é a fé e o final de tudo isso é a salvação. Olha que bacana. E outro ponto, lá mais ou menos na Suíça, né, um francês chamado João Calvino, que viveu entre 1529, vai morrer lá em 1564, né, ele vai ser muito influenciado por esse pensamento de Lutero, mas ele vai tomar algumas visões diferentes. Porque o Calvino deixa muito bem escancarado aquela ética que eu tinha falado mais cedo, de ser o espírito, como fala Weber, o espírito do capitalismo. De que a salvação ela só virá pelas obras que tu realiza aqui. Então é preciso crer, é preciso ter Deus no coração, mas entender que se tu não realiza as coisas,
os bens não virão para ti. E aí todos nós somos predestinados ao bem. O dogma da predestinação faz parte da doutrina calvinista, de que as pessoas que são ricas, elas só são ricas porque elas trabalharam muito. Elas só chegaram lá por meio de muito esforço. Então vejam, e aí Calvino, assegurando que o lucro não é ruim, né, de que ter posses não é ruim, ele vai criar uma teologia confortável para os comerciantes, para a burguesia que estava ascendendo. Então ele foi muito bem abraçado por diversos comerciantes, alguns monarcas. Ele foi expulso da França e chegou o momento em que ele passou um bom tempo em Genebra, né? Depois ele foi expulso de lá, e ele retornou para Genebra para ser o governante supremo de Genebra, já que um arcebispo queria voltar com os ideais católicos. Ele falou, opa, aqui não. E aí eles expulsaram, né, os católicos e tudo mais, proclamaram João Calvino como governante supremo de Genebra, e lá ele foi muito severo. Ele era uma figura muito severa. Tanto que todas as pessoas que contrariavam os dogmas da fé, da Santíssima Trindade e da predestinação poderiam ser presos e até condenados à morte. Isso, inclusive, aconteceu por lá, viu, pessoal? Bom, e o outro movimento que é muito importante foi o que aconteceu na Inglaterra, da Reforma Protestante Inglesa, construindo a Igreja Anglicana, tá? Diferente dos outros dois movimentos, como eu tinha falado, esse não foi puxado por um teólogo, mas foi puxado pelo próprio rei da Inglaterra, o Henrique VIII, que foi motivado por três grandes interesses. O primeiro deles é que a Igreja Católica, como a gente tinha falado, ela exercia uma influência muito grande nas nações. Então era, às vezes, meio que vista como uma inimiga. E naquele momento, a Igreja Católica era meio que uma inimiga do Henrique VIII. O segundo movimento, o segundo motivo é o fato de que a igreja possuía muitos bens, às vezes tão grandes quanto a do próprio rei de uma nação, né? Então o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, naquele momento, viu que a igreja poderia ser uma fonte de renda para ele, tirando a igreja do jogo do tabuleiro. E o terceiro, e talvez o motivo principal dessa quebra, dessa crise entre a monarquia inglesa e a igreja, tenha sido o fato do casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, que era filha dos reis da Espanha, né? Dos reis católicos, que eram grandes aliados da igreja. Então o Henrique VIII ele queria se separar da Catarina de Aragão, porque ela não tinha dado a ele um herdeiro do sexo masculino. Não poderia passar a linhagem para frente. E aí a igreja negou, obviamente, né? Porque ela não vai quebrar um vínculo com os reis que mais a apoiam. E o que foi que o Henrique VIII fez? Ele se juntou com um cardeal inglês, Thomas Cromwell, e ele alegou que como o rei tem o direito divino de governar, ele pode também ser o chefe supremo da igreja na Inglaterra. E foi o que aconteceu. Graças a esse cardeal é que o rei se tornou também não só uma autoridade política, mas também uma autoridade religiosa lá na Inglaterra. Mas é importante lembrar que o anglicanismo ele não quebrou muitos vínculos com o catolicismo, por exemplo. A estrutura fixa da igreja continuou na igreja anglicana com alguns retoques, assim. Porque, por exemplo, tanto o luteranismo quanto o calvinismo, eles condenavam a prática de todos aqueles elementos pomposos da missa, né? A história de rezar em latim, aquela coisa toda, e dos sacramentos. Foram reconhecidos apenas dois, foram o batismo e a Eucaristia. Todos os outros foram renegados, né? Então, assim,
Também acreditavam que haveria uma salvação individual, acreditavam que só viria por meio da fé. E isso é o que consolida eles, né, como um movimento específico da Reforma Protestante, tá? Mas vocês acham, por exemplo, que a igreja iria ficar calada, iria ficar esperando as coisas acontecerem? Evidentemente não, né, pessoal? A igreja se moveu, realizou um movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma, e esse movimento ele se desagou inclusive para a literatura, com a literatura barroca, por exemplo, né, com as artes, também tudo isso foi um movimento para voltar aos ideais católicos e tentar essa união que todo mundo sabe que quando quebra, já lembram que houve o cisma do Oriente, que quebrou a igreja em duas, e a igreja não voltou a ser única? A igreja continuava acreditando que em um dado momento todo mundo ia voltar a ser católico. Isso não era possível de existir. Mas eles tentaram, né? E aí realizaram um monte de artimanhas e tudo mais, mas o protestantismo começou a crescer muito na Europa, muito mesmo. E a igreja começou a ficar preocupada com isso. E começaram tanto protestantes quanto católicos a guerrear entre si, a travar lutas entre os próprios cristãos mesmos, né? Tem um evento muito triste que a gente lembra, que é da noite de São Bartolomeu, que 20.000 protestantes foram mortos na França por serem protestantes. Eram chamados de Huguenots, né? Não acreditavam na fé católica e tudo mais, e foram mortos, né, pessoal? E aí algumas... Desculpa, gente, é que eu tô um pouco... Minha alergia atacou, tá? Então eu não tô gripado, não é nada disso. Aí eu, assim, vou falar de 3 medidas que a igreja retomou para conter a chamada Reforma Protestante. Bom, a primeira coisa foi fundada uma ordem para tentar conter o avanço do protestantismo e uma consolidação do cristianismo, do catolicismo, mais lá para a Banda das Américas, né? Essa ordem, acho que todo mundo lembra, dos jesuítas. Foi fundada em 1540 por Inácio de Loyola, que era um ex-militar e que eles investiram muito, principalmente numa disciplina, né, de fato quase que militar, aos interesses do Papa, e também investiram muito em escolas. É tanto que até hoje os jesuítas são lembrados, são reconhecidos pelos institutos, pelas instituições educacionais que eles possuem, que são assim fantásticas, né? Segunda coisa é que em 1545 ocorreu uma reunião entre todos. Em 1545 houve uma reunião entre todos os bispos. Essa reunião ela só acontece em momentos excepcionais, que é chamada de concílio. As primeiras reuniões aconteceram na cidade de Trento, por isso que ficou conhecido como Concílio de Trento. E entre outras coisas que eles definiram, foi falado o seguinte: primeiro, que a salvação humana ela depende de Deus. Ela depende necessariamente das obras humanas, que é diferente do que acreditam os protestantes, que a salvação viria só pela fé. Para os católicos, a salvação vem também pelas práticas. Deus precisa ver você querendo ser salvo. Segunda coisa é que as fontes da fé seriam, por um lado, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e também um catecismo, ou seja, um conjunto de regras, de normas da igreja, que também são tão importantes, são documentos fundamentais para a base da fé católica. Terceiro elemento é que a missa passou a ser, foi de fato, na verdade, entendido que a presença de Cristo era real e não espiritual na Eucaristia. Então, aquele pãozinho que se chama hóstia, que o padre, o bispo, quem quer que seja, lá é a presença real de Cristo, naquele pãozinho. Enquanto que os protestantes não acreditavam nisso, e ainda hoje não acreditam, que aquele pãozinho
é a presença espiritual de Cristo. Para além disso, também foi o Concílio de Trento que iniciou a história do celibato. A partir daquele momento, os padres já não podiam mais casar, nem do alto nem do baixo clero, ninguém mais podia casar. Tá bom? E a terceira coisa foi que o Tribunal da Santa Inquisição foi retomado. Ele havia sido extinto ou meio que paralisado ainda no século XII, XIII, né? E ele retornou no século XVI para punir principalmente pessoas que pensavam diferente da igreja. E aí eles criaram um índex, né? Um índice de obras que eram consideradas perigosas e proibidas para a fé cristã. Esse índex, né, esse índice, essa lista, gente, vigorou até os anos 60 do século XX. Então, até 1960, a Igreja Católica se preocupava com o que as pessoas escreviam dela. Obras daquele período que foram presentes nesse índex, né, chamado de Index Librorum Prohibitorum, foram todas as obras do Descartes, as obras do Hobbes, algumas obras de Alexandre Dumas, enfim. No século XX, até, por exemplo, depois, na verdade, que a igreja aboliu essa prática do índex, né? Algumas obras elas deixaram de ser recomendadas, por exemplo, para que os católicos não lessem. Exemplos: os romances do Dan Brown e as obras de Harry Potter, da J.K. Rowling. Enfim, posso falar muita coisa sobre isso. E aí a Contra-Reforma ela foi um movimento muito importante que vigorou até o século XVIII, pessoal. Que foi também o período que estava surgindo aí já o iluminismo e tudo mais, né? Que a gente vai estudar mais pra frente, tanto em filosofia quanto em história. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpem se ficou muito grande essa aula, eu acho que tá quase uns 20 ou passando dos 20 minutos. Mas é porque era muito assunto, muito conteúdo. E como a gente ainda tinha conteúdo para ver, eu quis esgotar todo esse conteúdo nessa nossa aula. E aí qualquer coisa, como sempre, a gente se encontra daqui a pouco. Façam as questões e